Olá, boa noite, tudo bem? Eu me chamo Ana Beatriz Kremer-Wolff. Hoje vou apresentar o meu artigo chamado Clarice Lispector, Representações de Gênero e de Etnicidade em A Paixão Segundo o GH, de 1964, orientado pela professora doutora Beatriz Polidori Zelinski, na modalidade de Bolsa Fundação Araucária. Como introdução, a gente entende que a problemática reside nos estudos da representação de gênero e de etnicidade no campo historiográfico com enfoque na análise de fonte literária. A justificativa para o estudo reside no ano de publicação da fonte, que foi 1964, que é o ano do golpe militar e que representou fortes retrocessos nos discursos oficiais de gênero, com os objetivos de analisar as representações de gênero e de etnicidade na obra, a partir do estudo das discussões de gênero e de etnicidade no Brasil na década de 60, pretendendo observar como a autora ela representa essas discussões na sua obra através de seus personagens, além da influência da sua vida pessoal como uma mulher judia. Então, A Paixão Segundo GH, ela conta a história de uma mulher chamada GH, que é uma mulher de classe alta, que mora numa cobertura do Rio de Janeiro. Quando a sua empregada, a Janaíra, ela se despede, ela decide começar a arrumar a casa e decide começar pelo próprio quarto de serviços, que ela julga estar mais decadente, mas ela acaba se surpreendendo com a limpeza e com um desenho a carvão de um homem, uma mulher e um cachorro e de uma barata que também são deixados no quarto para ela. Assim, a partir disso, ela começa uma jornada de autoconhecimento e também de ganho de consciência de classe e muito fortemente também com a questão do gênero. É importante da gente falar da etnicidade pelo fato de que a Clarice Lispector ela era uma mulher judia. E isso influencia muito a sua literatura, então a gente analisa também os aspectos cristãos e judaicos dentro da obra, como, por exemplo, a questão da memória, né, em que a GH tem bastante resgates de memória durante a estadia dela no quarto da empregada, e a questão da linearidade, em que ela começa todo o capítulo com a última frase do capítulo anterior, que também é estudada a partir do autor Canaã, que faz essa relação da GH com o Evangelho segundo São Lucas. Quando a gente fala de classe, é importante falar da Janaí, porque ela era uma mulher negra. Então, essa estadia dentro do quarto da GH enquanto ela vai arrumar é importante porque ela começa a perceber a GH para além do uniforme de empregada dela. Começa a perceber ela como uma pessoa e, mais do que isso, uma mulher negra. Por isso entramos na parte de gênero, né? Não só dessa questão, dessa relação da GH com a Janair, em que ela começa a perceber a Janair uma mulher tal qual a GH, e isso faz com que ela perceba como as representações de gênero que a sociedade faz dela não podem mais a afetar, então ela sai do quarto sem isso ser um grande problema mais. Mas também a questão de que a GH ela sai totalmente do que era esperado da mulher na década em que foi lançado o livro, né? Então, 1964. Na década de 50 é quando as mulheres começam a ganhar um pouco mais de espaço público e começam a ter trabalhos públicos também, e não só privados dentro de casa, como é o caso da GH, porque ela era uma mulher escultora, ela não tinha família, ela não era casada, ela não tinha filhos, e ela deixa claro que ela tinha uma vida sexual ativa com vários parceiros. E tudo isso são questões que permeiam a jornada pessoal e de autoconhecimento dela no mundo dentro do quarto. E a Janaíra é uma grande aliada disso. Dessa forma, a gente percebe que, apresentando a partir da categoria de análise de gênero as dificuldades pessoais, sociais e históricas que as mulheres enfrentam, não apenas frente a uma sociedade patriarcal, com assuntos como sexo, trabalho e culpa abordados, mas também como julgamento existente, às vezes imperceptível entre elas mesmas e para com elas mesmas, exemplificando como a literatura pode ser aliada no estudo e na compreensão de uma época histórica com seu próprio imaginário e as representações sociais. Então, entendendo a literatura como uma fonte histórica possível para a gente entender essas questões. A minha fonte é A Paixão Segundo GH e essas são todas as minhas referências. Muito obrigada.